Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje decidi trazer um vídeo um pouco diferente do habitual. Vocês sabem que eu aqui no canal trago sempre experiências projetivas, mediónicas e sou um grande interessado pelos grandes mistérios do universo. Quero desde muito novo saber sempre de que é que as coisas são feitas por dentro, os brinquedos, como é que eles eram feitos por dentro e no que toca à minha vida, não é? Quando começaram a aflorar as percepções e eu cada vez mais fui levado por esta descoberta interna. É claro que atravessei fases de fascínio, fases de desequilíbrio até, no que toca até à própria espiritualidade. E depois nós vamos compreendendo, quem cria essa maturidade e essa vontade de compreender cada vez mais, vamos compreendendo tudo de uma outra forma. E comigo sempre surge esta vontade de saber mais do meu interior, do autoconhecimento, o tão falado autoconhecimento. E de vez em quando, acessando especificamente aquilo que eu vou falar aqui no vídeo, acessando as artes, de vez em quando há obras que nos fazem interiorizar e tentar desvendar um pouco mais daquilo que é a nossa realidade. E são coisas até involuntárias, são coisas que acontecem sem eu sequer pensar nisso, e quando dou fé parece que já estou envolvido por parâmetros da consciência, da expansão consciencial, que quer perceber as coisas além dos olhos físicos, além do que a matéria nos apresenta, além do que esta vida física nos apresenta, tentar perceber além disso. E esbarrei numa série, um seriado, como vocês dizem no Brasil, uma série que é de 2016, não é uma série assim propriamente recente, tem atores bastante conhecidos. Eu estou a falar do Westworld. Westworld, muito resumidamente, para não alongar aqui o vídeo, é uma série do futuro, não é? Ou seja, na linha de tempo passa-se onde a tecnologia humana já avançou muito, não é? Ao ponto de conseguir gerar aquilo que nós chamamos de androides, portanto, robôs com fisionomia humana, inclusive pele sintética, e esses robôs, eles estão dentro de vamos lhe chamar um parque temático, que ele pretende ser a época do western, portanto dos cowboys, aquela época que os Estados Unidos, por exemplo, viveram, em que havia muito a lei da bala. E nesse parque temático, que é assim que eu decidi lhe chamar, as pessoas com muito dinheiro, portanto com quantias avultadas de dinheiro, elas decidem viver uma experiência nesse parque temático interagindo com os androides. Notem que os androides na série são chamados de anfitriões e os androides não têm a percepção que são androides. Portanto, eles vivem através de uma programação que lhes incute um nome, uma personalidade, inclusive insere no seu sistema memórias de vidas passadas que não existem na realidade, são narrativas ficcionais, e tudo isso para que o androide seja movido por impulsos, todos eles não naturais, portanto gerados pelo humano. Ainda assim não se pode dizer que o androide seja um ser autoconsciente, porque ele está a ser movido por toda uma data vamos lhe chamar uma programação sistemática, que lhe faz tomar as ações, e tudo isso está dentro da programação. Inclusive as pessoas que trabalham na manutenção desse parque temático, elas têm aparelhos que conseguem ver, por exemplo, o diálogo instantâneo que cada androide está a ditar. O androide fala e aparece nesses aparelhos a exata fala, o que é que o androide está a sentir, qual é a emoção que ele está a sentir, qual é o padrão que ele está a seguir dentro dessa emoção, e eles têm que seguir um propósito, como eu já disse, de vidas passadas, de memórias que não existem, e inclusive todas as características da sua personalidade são inseridas também.
mais agressivo, menos agressivo, qual é a área profissional. E portanto estamos a falar de um sistema, um parque, onde esses androides que vão sendo aniquilados, portanto, os humanos que entram dentro desses parques podem tirar a vida, digamos, a esses anfitriões, a esses androides, mas os androides não podem preferir nada, não podem atacar, não podem fazer nada de mal aos humanos. Portanto, eles são completamente passivos no que toca a reagir a algo que seja contra os visitantes, que são os humanos, não é? E os criadores desse parque temático, um deles é o ator Anthony Hopkins, muito conhecido principalmente pelo seu papel de Hannibal Lecter, não é? Os criadores do parque são movidos por vontades que divergem, ou seja, um dos criadores tem como propósito o controlo daqueles androides, acreditando que, sendo eles criação humana, devem sempre servir aos humanos sem sequer ter uma autoconsciência de si próprios, do meio onde estão inseridos, da realidade onde eles estão. Depois temos um outro criador que acredita no potencial do androide criado, sintético, de ele chegar a uma autoconsciência, aquilo que muita gente chama de inteligência artificial, portanto, uma autoconsciência de si próprio, do meio. E ele, em busca disso, ele decide criar um código dentro do próprio parque temático, que ele apelidou de labirinto. Portanto, dispersos pelo parque estão códigos que remetem a esse tal de labirinto. E esse labirinto é um código que, dentro das suas características, vamos lhe chamar, dentro dos seus patamares, pode levar a que o androide chegue à chamada autoconsciência. Portanto, seria o último nível, quando o androide percebe onde está inserido, inclusive percebe toda a sua programação interna, que passa desde a personalidade, das memórias, narrativas, que tudo isso é cíclico e tudo isso não é natural, vamos dizer assim, não é gerado de forma natural. E, portanto, esse criador deixou esse código do labirinto. O que é que acontece? Aliado a isso, existe também uma programação que agora eu não consigo me lembrar do nome, mas era uma programação que, à medida que um androide era eliminado, digamos, e voltava para a sua manutenção, não é? As pessoas que trabalham na manutenção do parque faziam a manutenção ao androide para restaurá-lo, inseri-lo numa nova programação, onde ele teria um outro emprego, por exemplo, uma outra narrativa de passado, da sua família, da sua história, tudo o que lhe movesse podia ser diferente, para inseri-lo novamente no parque. E há uma programação feita por esse criador que acreditava na autoconsciência, que faz com que alguns desses androides consigam acessar resquícios daquilo que foram, vamos lhe chamar, vidas passadas. Ora, só nisto vocês já veem o paralelo logo automático que pessoas como eu, não é? Que vivenciam a espiritualidade através do desdobramento, que inclusive já tive retrocognição, portanto, vocês percebem que a gente liga automaticamente à espiritualidade. Seria isto a ideia que nós temos de reencarnação. Então, alguns conseguem acessar resquícios de memória, de, vamos dizer, de vidas passadas, ou seja, de as vezes que eles tomaram presença dentro daquele parque com programações anteriores. Portanto, e esses androides que acessam esses resquícios de memória começam a lentamente entender no quanto estão inseridos dentro de uma ilusão, de uma coisa que não é natural, de uma coisa que é artificial. Eles começam a entender isso aos poucos. E alguns desses androides decidem não seguir os gatilhos de programação internos. Portanto, decidem não seguir essas programações. E ao não seguir, eles começam a compreender o meio onde estão inseridos e contrariam as suas próprias emoções e pensamentos. E
e há um ou outro que eventualmente poderá chegar, também não vou ser spoiler, que poderá chegar ao nível de autoconsciência. Ora, não existe paralelo mais perfeito de comparação para com a nossa experiência aqui, não é? Isto levou-me logo automaticamente a pensar no quanto nós, não descartando a vida material nem a personalidade, porque faz parte daquilo que a gente compreende nesta realidade, muitos de nós acessam estados alterados de consciência, expansões da consciência, que faz nós irmos além daquilo que são todos os padrões associados à personalidade ego. Faz nós irmos além, procurar a compreensão, efetivamente, de onde é que estamos inseridos. O que é isto da vida? Não é? Se existe vida após o cessar do corpo físico, não é? Da vitalidade do corpo físico, que depois se desprende e o seu corpo, o seu duplo energético mais sutilizado, que nós chamamos de espírito, continua a experienciar-se em outra dimensão e eventualmente deixará, inclusive, de ter esse corpo de manifestação, não é? O que resta é, vamos lhe chamar, uma luz interior que todos nós temos, que vem do todo, vamos lhe chamar a consciência individualizada. E isto levou-me a grandes reflexões. O quanto, não descartando a vida material, mas o quanto termos a percepção ou esta busca pelo autoconhecimento daquilo que sou além da programação, das diversas programações que nós temos, porque depois nós vamos em estado alterado de consciência, por exemplo, nos sonhos, vamos percebendo que a consciência, ela não depende da materialidade, ela expressa a materialidade pela experiência, certo? Mas não há uma coisa estática, não há uma coisa estagnada na materialidade. Na realidade, é uma visão que nos é dada a uma consciência, que ela é muito maior, ela abrange muito mais do que todas as diretrizes da materialidade, daquilo que a gente compreende como realidade física daqui. E nós temos também memórias, alguns de nós temos retrocognição, que seria o acessar, lá está, como os androides na série, o acessar daquilo que seriam existências em corpos de manifestação, em linhas de tempo que não é a linha atual, ou que poderá ser a linha de tempo atual, mas eu acredito que não. Eu acredito que a consciência, ela experiencia várias existências, sendo que a consciência tem sempre a sua vida. A partir do momento em que ela se separa do todo, Deus, o grande arquiteto cósmico, o todo que em tudo está e tudo interpenetra, quando se separa, a partir dali experiencia uma data de situações até retornar à luz, à fonte. E foi isto que eu quis vos trazer, o quanto alguns de nós busca compreender as realidades, e se nós olharmos para tudo isto de uma forma de tecnologia, de informática, nós vemos que todas estas dimensões estão dentro de um código de programação. Nós vemos isso, nós compreendemos isso, e cada vez que nós, não é descartar, mas é compreender ciclos nossos, compreender e tentar, dentro dessa compreensão, interiorizar, não é descartar, não é escapismo, ok? Porque isso não é correto, não é esse o caminho, mas compreender, interiorizar e tentar passar para, vamos dizer, o nível seguinte, não tem a ver com superioridade, mas entender tudo como vórtices energéticos que nós na matéria encarnados temos que experienciar situações que se desenvolvem através da emoção, e dentro da emoção temos a dor, temos aquilo que nós chamamos de felicidade, que depois descobrimos que felicidade é um estado de consciência, é muito mais do que aquilo que nós achávamos que era, e aquilo que efetivamente é uma coisa que nós podemos chamar de realidade é o amor incondicional. Claro que falar é muito fácil, mas dentro da criação, dentro de tudo o que veio da fonte, não pode restar outra coisa que não seja o amor, porque tudo é
em essência, tudo deriva da mesma coisa, deriva da mesma situação. E tudo o que se expressa em estados, vamos dizer, mais elevados, compreende a realidade como unificada. E não pode haver, tudo que seja ausência de luz não é o amor. Tudo que se ausenteia da luz não é escuridão, é apenas a ausência da luz que leva à separação daquilo que é incondicionalmente algo imensurável de ser, de trazer em categorização, de trazer em definição, mas que é aquilo que podemos chamar de amor incondicional. Esta é a minha visão sobre a série que eu vi, dentro de uma reflexão muito interiorizada, e efetivamente este paralelo que eu faço de realidade para com a programação que já existe na nossa tecnologia, virtualmente falando, a gente vê o quanto tudo é uma programação da fonte. As diversas dimensões, a maneira como nós compreendemos o eu, que inicialmente é um eu personalidade, mas que depois é um eu consciência. É o ser, a consciência que sempre esteve. E tudo passa por esse, vamos dizer, esse eu superior que nós chamamos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não vou me alongar muito mais, porque acredito que já está bom. Se vocês gostaram, comentem aí em baixo. Para alguns de vocês isto faz sentido, para alguns de vocês poderá não fazer. Mas eu gosto de refletir em cima destes temas, que algo em mim, lá está, a minha autoconsciência, percebe gatilhos que podem ajudar-me e ajudar eventualmente quem esteja a ver os meus vídeos. Muito obrigado a todos pela atenção e não percam os próximos vídeos aqui do canal. E se ficaram com a curiosidade, vejam então a série Westworld. Eu só vi a primeira temporada e já deu para entender muita coisa que tentei trazer para aqui da melhor forma. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.